Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar um alimento espiritual, algo que vai edificar a sua alma e o seu espírito. Irmãos, hoje a mensagem está profunda e ao mesmo tempo simples de entender. Você vai aprender hoje a melhor forma de ouvir a voz de Deus. Como é bom, né, irmãos? Nós podemos ser guiados, direcionados pelo Senhor. E eu sei que muitos de vocês estão pensando aí agora: pastor, como é difícil ouvir a voz de Deus. Eu não sei nem se eu já ouvi a voz de Deus alguma vez. Não é assim? Então hoje eu vou trazer esse ensinamento, você vai gostar muito. A única coisa que eu te peço é para se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, ainda não clicou aqui no botão, agora é sua hora. Clique aqui no botão inscrever-se, ative também o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para que você não perca nenhum vídeo que eu colocar aqui, tá bom? Se você gostar também dessa mensagem, eu peço que você clique no joinha, isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que as pessoas mais me pedem é a respeito de ouvir a voz de Deus. As pessoas têm dificuldade de entender sobre isso. E eu costumo dizer o seguinte: quando você ouvir uma vozinha aí na sua cabeça, pode ser que Deus já está falando com você, porque Deus ele vai falar no seu coração, certo? Só que o seu coração, quando a gente usa a palavra coração, na verdade a gente está se referindo à nossa mente. Porque aqui, esse órgão que está dentro do nosso corpo é apenas um órgão físico. Mas quando a Bíblia se refere a coração, ela está falando da nossa mente. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, diz que se existe alguma coisa que nós devemos guardar, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da nossa vida. E existem algumas versões da Bíblia que trocam essa palavra coração por mente, porque na verdade é basicamente a mesma coisa, entendeu? Então hoje eu vou falar com você sobre isso. Antes eu quero só ler com você um versículo que Jesus disse, apenas um versículo, que fala exatamente sobre isso. Olha o que está escrito em João capítulo 3, o versículo 8. Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou repetir, irmãos. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo espiritualmente. O seu espírito estava morto por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Você desobedeceu a Deus e por causa disso você estava morto espiritualmente. Mas quando você crê em Jesus, agora Deus olha para você e ele enxerga o Filho dele, o que Jesus fez na cruz em seu lugar. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus, ele intercede por nós. É como se ele dissesse ao Pai: Pai, eu paguei o preço por aquela pessoa, por aquele homem, por aquela mulher. Eu derramei o meu sangue em favor deles. E naquele momento, então, o sangue precioso de Jesus, o sangue puro, perfeito, que não tem mácula, não tem sujeira nenhuma do pecado, esse sangue está sobre nós agora. E por causa disso, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, com ousadia, porque Deus, ele nos ama e a bênção e o favor dele está conosco. Amém? Isso é maravilhoso. E agora também existe um outro privilégio, uma outra bênção enorme. Agora nós podemos ouvir a voz de Deus. E isso vai começar pelo nosso espírito que está conectado com Deus. Quando você está com Jesus, irmãos, deixa eu te explicar, você escuta a voz do Espírito Santo e muitas vezes você nem percebe, porque é algo tão sutil, é como um vento. Lembra do que Jesus disse? Que a voz do Espírito é como vento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, certa vez Deus falou com o profeta Elias. Elias estava na caverna e Deus mandou ele sair da caverna. E de repente apareceu um fogo muito forte, mas Deus não estava lá. De repente veio uma tempestade, Deus não estava. Deus não estava no terremoto. E de repente a Bíblia diz que veio um vento suave e soprou sobre ele. E naquele momento o Senhor falou com ele. Deus estava naquele vento suave. Irmãos, a maior dificuldade nossa em ouvir a voz de Deus
é que muitas vezes não estamos percebendo. Nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, tão agitados no nosso espírito, que nós não conseguimos discernir a voz do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nós precisamos ficar atentos, porque no momento da dificuldade é o melhor momento de Deus falar com você. Nós vemos um exemplo quando os discípulos, eles tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Aí de manhã, no momento da maior frustração, Jesus entregou a maior revelação. Guarde isso. No momento da sua maior frustração, é a hora da maior revelação. É a hora da direção que Deus quer te entregar. Amém? Então os discípulos estavam frustrados porque não tinham pegado nada. E Jesus entregou uma palavra. Ele disse: lancem as redes aonde as águas são mais fundas. E aí Pedro retrucou e ele disse: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira e não tem peixe aqui. Mas, já que é o Senhor quem está falando, nós vamos obedecer. Irmãos, foi uma pesca maravilhosa. Eles pegaram tantos peixes que as redes estavam a ponto de rasgar, tiveram que chamar o outro barco para ajudar. Assim também, irmãos, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo no momento em que o nosso coração estiver desanimado, no momento em que todos os nossos recursos já se esgotaram. É aí que o Espírito Santo, ele quer fazer uma obra linda na sua vida, ele quer te dar o próximo passo, a próxima direção. Eu não estou dizendo, irmãos, que vai ser toda hora. Deus não fala toda hora, sabe por quê? Porque ele quer primeiro provar a nossa fé. Ele quer saber se nós vamos perseverar olhando com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Ele quer saber se nós vamos continuar obedecendo a ele ou não. Então Deus é Pai, ele nos ama e ele sabe a hora certa de falar conosco. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava passando por um grande deserto, uma luta tremenda em todos os níveis, todos os sentidos. E aí então tinha um adesivo no vidro do meu quarto, porque era uma casa alugada, e naquela casa tinha um versículo que estava escrito assim, lá de Jeremias 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, naquele momento o Espírito Santo me perguntou, foi muito claro a voz dele no meu coração. Ele perguntou assim: qual é o fim que você deseja? Eu desejo para minha vida ter um casamento feliz, abençoado. Eu desejo ter filhos. Eu desejo ter um ministério frutífero, o ministério onde muitas pessoas serão alcançadas. Eu desejo também ser próspero financeiramente. Não quero depender dos meus pais. Irmãos, naquela hora, Deus falou para mim esse versículo: eu é que sei os pensamentos que eu tenho para você, para vos dar o fim que desejais. Então Deus falou: meu filho, eu vou te dar o que você deseja, mas quanto maior o sonho, maior o preço a ser pago. E eu aceitei o desafio. Irmãos, eu não imaginava o que eu iria enfrentar, porque eu passei muitos desertos, muitas batalhas, muitas mesmo, mas em todas elas Deus estava comigo. Deus forjou meu caráter, trabalhou no meu interior. Amém? Então você que está aqui agora, você está desejoso em ouvir a voz de Deus. Eu vou te falar, a primeira forma que Deus fala, Ele fala na sua consciência. Deus fala aqui, na sua mente. Irmãos, é como se viesse uma intuição muito forte. Você sabe porque sabe que você deve fazer aquilo. Essa é a maneira mais comum que Deus fala com seus filhos. É através desse vento suave que sopra na sua mente. Amém? É assim também que o diabo usa. Ele fala dessa maneira. Ele sopra na sua mente de uma maneira muito sutil. E aí você precisa estar conectado com Deus para você saber quando é a voz do Espírito Santo e quando é a voz do diabo. E a melhor maneira de você saber disso é que a voz do Espírito Santo, ela vem com paz, ela te traz paz. Você sente um alívio muito grande, sabe? E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em vossos corações. Ou seja, irmãos, o que o árbitro de um futebol faz, de um jogo de futebol? Ele apita quando algo está errado, certo? Ele apita quando acontece um gol. Assim também, o árbitro é o Espírito Santo dentro de nós. E aí, quando algo for de Deus, Ele vai colocar paz no nosso coração. Muitas vezes, pode até parecer que a situação está perfeita, tudo está corretamente bem, mas o Espírito Santo vai tirar a paz. E Ele vai te mostrar, ora, não é de Deus, não entra nisso aí.
Então o Espírito Santo vai ser o árbitro, apitando para o sim ou para o não. É a melhor maneira da gente saber que Deus está falando conosco, amém? É como se fosse uma intuição, uma consciência de que algo está errado. Parece que você conversa com aquela pessoa e parece ser uma pessoa tão gente boa, tão correta, tão honesta, mas o Espírito Santo ele vai te mostrar: não faça negócio com ela, não feche nenhum contrato com essa pessoa. Eu estou falando aqui, irmãos, porque eu já passei por isso, tá certo? Teve momentos que pessoas fizeram propostas para mim e inclusive um rapaz ficou fazendo uma proposta para mim 1, 2 meses e ele tinha certeza que eu ia fechar o contrato. Irmãos, até a proposta era assim muito tentadora, muito boa, mas o Espírito Santo falava comigo, no meu íntimo, sabe? Não feche negócio com ele. Irmãos, eu decidi falar não. Eu recusei aquele contrato. Naquele momento que eu falei com ele que não queria, ele se revelou e ele começou a dizer palavras pesadas contra mim. Ele ficou bravo comigo porque tinha gastado muito tempo oferecendo uma coisa para mim. Eu não tinha culpa disso, irmãos. Eu só precisava obedecer à voz do Espírito Santo. Irmãos, alguns meses se passaram. Eu acredito que uns 6 meses. E eu conversei com o ex-sócio daquele rapaz. E ele me disse: olha, o seu santo é forte. Foi o modo dele expressar, né? Ele disse: olha, Deus te deu livramento. Olha, você não imagina a roubada que você iria entrar. Eu virei para ele e falei: meu irmão, o meu santo é Jesus Cristo. E Jesus não falha. Ele me mostrou exatamente que eu não devia fechar um contrato com ele. Aquele rapaz ficou surpreso e eu ainda pude falar de Deus para ele, sabe? E aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Espírito Santo está mais próximo de nós do que a gente imagina. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Ele não é uma peça de decoração, ele não é um vaso bonito. Por falar em vaso, eu estou aqui com um vaso aqui, eu valho um vaso de cobre. Ele não é um vaso bonito que você deixa na estante, não. O Espírito Santo quer ser atuante na sua vida, amém? Não estou falando aqui de religião, estou falando somente da palavra de Deus, do ensinamento de Jesus. E Jesus mesmo disse: olha, você escuta o vento, mas você não pode dizer de onde ele vem, para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Então hoje o Espírito Santo te ensinou mais uma lição. Seja guiado por ele. E uma coisa, irmãos, é nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. A outra coisa é nós obedecermos. Tem muitas pessoas que já estão ouvindo a voz do Espírito Santo há muito tempo, mas elas não querem obedecer. E aí, irmãos, aí fica difícil, né? Aí depois você colhe as consequências, porque desobedecer a Deus, olha, a gente paga um preço muito caro. E aí Deus, que nos ama tanto, ele vem para nos disciplinar. E aí a disciplina do Senhor muitas vezes é pesada, é difícil, mas é para o nosso bem. Deus nos ama, Ele quer que nós obedeçamos por amor, não por obrigação, não porque o pastor mandou, mas simplesmente por amor a Ele. Amém? Glória a Deus. Se você foi tocado por essa palavra, eu peço que você escreva aqui agora nos comentários: Deus acabou de falar comigo. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir esta palavra. E existem, irmãos, várias formas de Deus falar conosco. Deus pode usar uma pessoa para falar com a gente. Deus, se Ele quiser, Ele pode levar uma pessoa aí na sua casa, tocar o interfone da tua casa e te entregar uma mensagem. Deus pode usar também as circunstâncias, sabe? Às vezes as coisas começam a dar errado, é hora de você abrir o seu coração, talvez Deus queira falar com você. Irmãos, tem oração que eu já fiz, eu fiquei anos e anos orando a mesma coisa, até que eu decidi abrir meu coração e perguntar: Deus, será que eu estou orando errado? Será que não é isso que o Senhor quer falar comigo? E aí então Deus veio e me deu a direção. Então, irmãos, existem várias maneiras, mas a maior delas é você mesmo, você e Deus. Não fique esperando o profeta, não fique indo em busca, sabe, dessas coisas. Deus pode falar com você e até mesmo Deus pode te dar a direção. Procure tal pessoa, ligue para ela e eu irei falar através dela. Isso pode acontecer, mas geralmente Deus, Ele vai falar no seu íntimo, através da intuição, através da sua consciência, da sua mente. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos, porque nós vamos orar agora. E no final, eu peço que você compartilhe esta mensagem com tantas pessoas que precisam ter esse discernimento, em nome de Jesus. E agora, eu quero pegar aqui o meu óleo da unção. Eu vou ungir você pela fé, ainda que à distância.
Irmãos, Deus não está limitado ao espaço de tempo, Ele não está limitado a nada neste mundo. Deus, Ele pode tocar você onde você está, apenas abra o seu coração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença santa, na Tua presença maravilhosa. Oh, meu Deus e meu Pai, esta mensagem tocou profundamente na vida dos Teus filhos. E eu te agradeço, Senhor, por esta obra, que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. Senhor, nós aprendemos hoje que a voz do Espírito Santo é uma voz suave, é uma voz que nós escutamos geralmente nos momentos de dificuldade, no momento de frustração. Senhor, meu Pai, eu te peço agora em favor dessas pessoas que estão no deserto. Quantos dos teus filhos, Pai, estão agora passando por provações terríveis, por momentos difíceis, e essas pessoas estão muitas vezes desesperadas, correndo de um lado para o outro. Mas neste momento, meu Pai, nós abrimos mão da nossa ansiedade, do medo, da preocupação. E a Tua palavra diz que devemos lançar diante de Ti os nossos fardos, porque o Senhor nos sustentará. Oh, meu Deus e meu Pai, nós lançamos diante de Ti as nossas ansiedades. Toma conta de nós. Senhor, segura na nossa mão. Esta é a nossa oração hoje. Segura na nossa mão. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Oh, sem Ti nada podemos fazer. Jesus, abre portas, Pai. Portas financeiras, no relacionamento. Deus, nos mostra quando estamos entrando numa cilada. Não queremos cometer falhas, não queremos fazer escolhas erradas. Queremos andar sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. E neste momento, meu Pai, eu estendo as mãos para os Teus filhos e eu te peço, unge cada um deles. Unge, meu Pai, da cabeça à planta dos pés, essa pessoa que está enferma, está doente, está com dores no corpo, está com doenças terminais. Eu repreendo todo o mal, toda opressão maligna, causando medo, angústia, solidão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, traga a cura, Jesus, a cura completa. Ó Jesus, traga a cura, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores. E nós estamos aqui, meu Pai, arrependidos dos nossos pecados, te pedindo, suplicando pela Tua graça e o Teu favor. Oh, meu Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor. Nos ajude a superar as dificuldades, nos ajude a vencer os problemas do dia a dia. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, Pai, porque se deixar por nossa conta, nós vamos fazer escolhas erradas. Não nos deixe, Pai, ser guiado pelo nosso livre-arbítrio. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Precisamos de Ti, Jesus. Toma conta de nós. Segura na nossa mão, Pai, para que a gente suporte as provações. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós o vento suave, o sussurro no nosso espírito. Nos mostre, Senhor, o caminho que devemos seguir, assim como está escrito no livro de Salmos: o homem que teme o Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. Oh, meu Deus, nós estamos aqui temendo ao Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus poderoso, aquele que cuida de nós, e te pedimos, guia-nos no caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom?
Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail, ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para orar junto com você, para meditar numa palavra que Deus já colocou no meu coração. Aliás, Deus confirmou ao meu coração 2 vezes, enquanto eu estava meditando aqui, que eu deveria trazer esta palavra específica hoje. Você que está diante de um desafio, muitas vezes não sabe qual decisão tomar, ou até sabe, mas você precisa de coragem. E hoje o Espírito Santo vai te encorajar a fazer o que é necessário. Amém? Tem pessoas, irmãos, que às vezes ficam procrastinando, ou seja, ficam jogando para frente o problema e nunca resolvem. E aí vem a frustração, aquele sentimento ruim de que falta alguma coisa, que você ainda não está cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Hoje isso vai acabar. Você vai colocar um ponto final nisso, porque Deus vai te dar coragem para enfrentar os seus medos, os seus desafios, tá bom? Lembrando que aqui no meu canal eu não falo de religião, eu prego apenas a palavra do Senhor. Esta mensagem que mudou a minha vida tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, amém? A necessidade das pessoas continua sendo as mesmas do que nós vemos aqui no Antigo e no Novo Testamento. As pessoas continuam com os mesmos tipos de problemas. É claro que mudam-se as épocas, as estações, mas, irmãos, o coração do ser humano é o mesmo. O ser humano pode hoje ter muita tecnologia, muito recurso a seu favor, mas as necessidades são as mesmas. E a maneira de se conectar com Deus continua exatamente igual. Ou seja, através da oração, através da palavra do Senhor. Amém? Se você é uma pessoa que deseja ser muito usada por Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Quando você lê a Bíblia, naquele momento é Deus falando com você, tá certo? Só que muitas vezes, se você quiser ser usado por Deus, você tem que ficar atento e guardar essa palavra no seu coração, porque na hora certa, o Espírito Santo vai trazer à sua memória a palavra que você ouviu. Amém? Já aconteceu muitas vezes, irmãos, de eu trazer uma mensagem para vocês aqui, e aí então eu saio na rua, eu encontro com alguém, e essa mesma palavra que eu gravei para vocês, Deus me usa para confortar aquela pessoa. Então, o Espírito Santo tem o propósito de nos lembrar de tudo aquilo que Jesus disse, de todos os ensinamentos da palavra. Por isso, eu sempre trago um ensinamento. Não adianta nós apenas orarmos aqui, nós precisamos alimentar a nossa fé. Amém? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então, é muito importante nós prepararmos o nosso coração com a palavra e aí depois nós oramos, porque aí o nosso coração já está cheio de fé, de esperança. Quantas vezes você chega aqui para me ouvir e você está desanimado, você nem queria participar da oração hoje, mas aí de repente a palavra vai entrando, o Espírito Santo vai te tocando com ela e aí chega o momento da oração, você já está com fé. Parece que terminou o vídeo, você já é outra pessoa. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Aleluia. Eu creio que nós precisamos chegar num tempo onde a igreja do Senhor, os membros do corpo de Cristo, eles vão parar de ficar se comparando com o outro, vão parar de ficar criando contenda. Irmãos, nós precisamos nos unir. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Nós devemos amar um ao outro, porque Jesus disse: vocês serão conhecidos por serem meus discípulos ao amarem uns aos outros. Então, irmãos, eu fico muito feliz aqui quando eu vejo pessoas da Assembleia de Deus, pessoas da igreja do R.R. Soares, do Edir Macedo, da Presbiteriana,
Irmãos, não importa de onde nós somos, o importante é para onde nós estamos indo, amém? Nós estamos indo morar com Jesus e eu quero muito que você também cresça espiritualmente, porque aqui nós pregamos o reino de Deus. Esse é o mais importante do que o crescimento da minha igreja, o crescimento da sua igreja, é todos nós crescendo em unidade pela fé. Glória a Deus. Esses dias uma irmã comentou aqui embaixo, pastor não existe, o único pastor é Jesus Cristo. Irmã, eu até concordo, porque a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, ele mesmo disse. Mas a Bíblia também diz, em Efésios capítulo 4, que diz que Deus levanta pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para que o corpo de Cristo seja edificado. E essas pessoas que têm um dom de pregar, de ensinar, e até mesmo Deus usa com milagres, é para que todo o corpo de Cristo cresça. Glória a Deus. Então, eu não sei porque eu estou tocando nesse assunto, mas eu sei que nós precisamos tirar essa mentalidade, sabe? É o meu ministério, a minha igreja. Não, irmãos, todos nós precisamos crescer em unidade. E eu devo me alegrar com a sua vitória, com o seu crescimento, e você também com o meu. Amém? E é por isso que eu quero trazer um ensinamento aqui que vai trazer uma luz para você. Eu sei que muitas vezes nós nos cansamos por não saber o que fazer, e a Bíblia sempre traz uma resposta para todas as coisas. Glória a Deus. Então, já vamos começar aqui, eu quero ler com você essa passagem. Antes eu peço que você rapidamente clique nesse botão aqui embaixo, inscrever-se. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado. Clique também no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Para que o YouTube envie diretamente no seu celular o próximo vídeo que eu colocar. E se você for edificado hoje com a mensagem, clique também depois no botão gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, é para toda a família e vai fazer com que ele mostre para mais pessoas. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 22, o versículo 39 em diante. Olha só o que está escrito. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? O que eu quero falar com vocês é somente esse versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Irmãos, o que Deus me mostrou aqui é que muitos de vocês têm cálices para beber durante a sua caminhada. O que seriam esses cálices, pastor? São momentos de provação, momentos de tentação, onde você vai ser tentado a fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Eu sei que você já sabe que Deus tem planos para a sua vida. Deus já tem um caminho traçado para você e para mim, irmãos. Não é assim, eu estou aqui nesse mundo, fui jogado aqui, eu estou abandonado nesse lugar. Não é assim. Deus tem um plano, tem um propósito para cada um de nós. Só que o que vai fazer a diferença é se nós estamos dispostos a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Irmãos, o interessante é que Jesus, ele tinha todo o poder do mundo para renunciar esse caminho da cruz. O próprio Jesus disse, quando Pedro tentou protegê-lo e cortou a orelha do soldado, ele disse: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu oraria agora ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos, ou seja, milhares e milhares de anjos para me proteger? Mas Jesus não quis fazer isso, irmãos. Ele renunciou. Ele tinha o poder para mandar um fogo na cabeça de Judas, dos perseguidores romanos, mas Jesus não fez nada disso. Por quê? Ele sabia que a vontade do Pai é que ele fosse até o fim, que ele fosse obediente até a morte de cruz. Irmãos, eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão diante de um desafio, uma situação onde você tenha a possibilidade de dizer não, ou então você tem a possibilidade de aceitar esse convite, mas você sabe que se você fizer isso, você vai se afastar da presença de Deus. Então não faça, renuncie à sua carne, à sua vontade, amém? Muitas vezes, irmãos, nós queremos tanto fazer algo que é do nosso querer, está nos nossos planos e projetos,
Mas se a gente fizer isso, pode ser que a gente demore anos e anos para voltar para a presença de Deus. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 18 anos. E desde então, eu aprendi na palavra de Deus que o sexo era para o casamento. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no matrimônio, entre um homem e uma mulher. Irmãos, eu tinha 18 anos, eu era virgem, e eu confesso que eu lia isso na Bíblia e eu pensava, não é possível, como que eu vou conseguir? Eu ainda sou jovem, eu tenho toda a juventude para desfrutar desse prazer. Só que, irmãos, toda vez que eu orava, eu falava, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero desagradar o teu Espírito Santo, eu quero andar com o Senhor e fazer a tua vontade. Se for preciso, abra uma exceção para mim, mas se não der certo, eu quero fazer a tua vontade. Irmãos, eu me casei com 28 anos, me casei virgem, a minha esposa também se guardou para o casamento e foi uma bênção, tem sido uma bênção, e hoje eu posso falar para os meus filhos, olha, quando vocês encontrarem alguém, vocês vão poder esperar, vocês vão poder dizer não, porque é possível, amém? Eu sei que eu estou falando aqui onde a maioria de vocês não conseguiu esperar, ou até mesmo porque não conhecia a verdade, não conhecia o Evangelho, e quando conheceu, já teve relacionamentos, né, e voltados para essa área. Então, eu quero dizer para você, quando você está com Cristo, todas as coisas são feitas novas. Tudo se fez novo, as coisas antigas já se passaram. Não fique se martirizando, se cobrando por isso. Jesus derramou o sangue dele para apagar todos os seus pecados. Amém? Mas agora você tem a escolha. Você escolhe a partir de agora se você quer andar no caminho da cruz ou se você quer fazer a sua própria vontade. O que eu posso te dizer é, vale a pena sempre andar com Jesus, fazer aquilo que é do agrado dele. Amém? Então aqui Jesus disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa, irmãos, é a oração mais corajosa que um cristão pode fazer. É a oração que mais dá resultado. Se você está com a sua vida morna, parece que nada de novo está acontecendo, experimenta fazer essa oração a partir de agora. Ore comigo aqui no final e diga assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Cumpra os teus planos. Sabe o que vai acontecer? A sua vida vai virar de pernas para o ar. Em primeiro momento você vai achar ruim, você vai se assustar, você vai pensar, nossa, mas parece que eu só comecei a querer buscar a vontade de Deus e as coisas começaram a piorar. Tudo parece que começou a ficar uma bagunça, mas na verdade, irmãos, é Deus te revelando. Olha quanta coisa estava debaixo do tapete e agora Deus começa a trazer para fora coisas que estavam bagunçadas, que aparentemente estava tudo ok, mas na verdade é porque o seu quartinho, o seu quarto estava no escuro. Ou seja, quando você jogou a luz da vontade de Deus, a luz do Espírito Santo, coisas ruins também começaram a aparecer, coisas boas e coisas ruins. E agora Deus vai colocar tudo no lugar. Amém? É como se você fosse arrumar o seu armário. Primeiro você precisa tirar tudo para fora, não é assim? Você coloca em cima da cama, coloca no chão, para depois você saber onde colocar cada peça no lugar. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que quando você entrega os seus caminhos ao Senhor e para de querer fazer tudo de acordo com o seu entendimento, aí então Deus começa a trabalhar em seu favor e Deus começa a endireitar as suas veredas. Esta é a promessa de Provérbios 3, o versículo 5. Então, se você quer que Deus endireite a sua vida, comece a fazer a vontade do Senhor a partir de hoje. Pare de fazer aquilo que você estava acostumado a fazer. Sabe, irmãos? Às vezes a gente está tão acostumado com o pecado, tão acostumado a sair das situações na nossa força, no nosso entendimento, que a gente tem dificuldade de se entregar completamente ao Senhor. Aliás, nós temos medo. Essa é a verdade, irmãos. Quantas pessoas hoje têm medo de orar pelo seu relacionamento, porque sabe que se você orar, pode ser que Deus vai tirar essa pessoa do seu caminho. Quantas pessoas têm medo de orar pelo seu trabalho, porque às vezes aquilo que você faz de errado, Deus vai fechar essa porta na sua vida e vai deixar você numa situação que você não esperava. Então, as pessoas não oram porque elas têm medo. Eu imagino aqui Jesus orando, sentindo uma aflição muito grande, porque aqui continua dizendo, olha no versículo 43, apareceu então um anjo do céu que fortalecia Jesus. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente.
e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. É por isso que eu falo, irmãos, esta oração é a mais corajosa de todas, a mais perigosa de todas, porque quando você faz, aí já não é você mais que vai assumir as rédeas da sua vida, mas é Deus que vai assumir o controle. Amém? Irmãos, Deus não está no controle da vida de todas as pessoas. Ele só está no controle da vida daqueles que se entregaram a Ele e da vida daqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade. Amém? Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo começa a cooperar para o bem somente na vida daqueles que amam a Deus de verdade, e o próprio Jesus disse: aquele que diz que me ama deve fazer a minha vontade. Ou seja, não é todo mundo que ama a Deus de verdade, tá certo? Quem ama, obedece. E em segundo lugar, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos querem renunciar à sua carne, à sua vontade, para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, não seja esse tipo de pessoa. Ande com Jesus, vai até o fim, suporte as provações e creia que Deus está em todas elas, que Deus, Ele está por trás de tudo e Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. E assim como aconteceu com Jesus, no momento de maior aflição, o anjo do Senhor apareceu e sustentou Jesus. Da mesma forma, Deus não vai deixar você na mão. Se Deus te pede para você renunciar a algo, é porque Ele está preparando algo muito melhor. Amém? E quando Jesus morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Hoje Jesus está à direita do Pai. Deus lhe deu todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas. E Deus também quer te elevar ao novo nível que você nunca imaginou. Mas para isso, primeiro você tem que passar pelo Getsemane, por esse vale de decisão. É onde você decide de uma vez por todas se converter. E você fala: agora eu não quero mais a minha vontade, eu quero a vontade do Senhor. Amém? Olha, eu sei que Deus falou com muitos de vocês, por isso eu peço, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E eu creio que muitas pessoas vão ler isso e vão querer ouvir também esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, agora chegou o momento da oração. Eu quero seguir uma instrução que o Espírito Santo me deu de ungir as minhas mãos com óleo enquanto eu participo deste momento tão especial, tão importante. Creia, irmãos, olha, você que está enfermo, creia, você que está muitas vezes doente na alma, você precisa de cura. Eu creio que o poder do Espírito Santo vai te tocar agora. E nós vamos repreender todo espírito de depressão, todo mal que tem se levantado contra a sua vida. Não se entregue ao medo, tá certo? Não se entregue a esse problema que você tem passado. Deus tem algo grande para você, e se você fizer a oração de entrega hoje, tudo será diferente a partir de agora. Glória a Deus. Deus vai assumir o controle da sua vida. Então feche os seus olhos e eu quero orar por você nesse segundo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Obrigado porque se nós estamos aqui, é porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Senhor, eu te apresento, Pai, a vida dos teus filhos. Este homem e esta mulher que tem orado comigo já faz um bom tempo, Senhor. Deus, eu te peço em favor deles, em favor daqueles que se inscreveram hoje no meu canal. Ó, Senhor, derrama uma unção especial, Pai. Quebra, Senhor, todo o jugo do diabo, toda a opressão maligna, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu libero a bênção, Pai, a cura física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro todo mal já caiu por terra, está expulso da vida dessa pessoa. Pai, eu coloco diante de Ti agora a mente dessa pessoa. Eu vejo pessoas perturbadas, pessoas que têm pensado demais, estão cansadas, esgotadas mentalmente. Jesus, coloca a Tua mão de poder, a Tua mão sobre a mente dessa pessoa agora. Faça esse cérebro funcionar perfeitamente, Senhor. Deus, conecta as células, conecta, Senhor, tudo que está desalinhado, e que o Senhor, meu Pai, faça uma cirurgia agora.
uma cirurgia, meu Pai, que venha curar a mente dessa pessoa, que ela venha testemunhar o Teu poder. Oh, meu Deus, eu estou obedecendo a Tua ordem. Eu ungi as minhas mãos com óleo e eu estou ungindo essas pessoas pela fé. Ainda que à distância, o Teu poder não falha, o Teu poder é ilimitado. E neste momento eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito de depressão, todo espírito que tem causado dor, sofrimento, está expulso em nome de Jesus. Pai, eu vejo agora muitas pessoas cansadas, pessoas que não têm força para nada. Eu repreendo essa tristeza, essa opressão que vem sobre os ombros, sobre a mente, sobre o corpo dessa pessoa. Está repreendido agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, estende a Tua mão, Senhor. Enche essa pessoa com o Teu amor. Preenche esse coração com amor. Muitas vezes essa pessoa acha que não tem valor, que ela não pode ser perdoada. Ela se sente tão suja pelo pecado. Mas, Senhor, o Teu sangue é poderoso para nos purificar. Por isso, nós contamos sempre com a Sua graça, Pai. Porque não é pelo nosso merecimento, pelas nossas condições, pela nossa capacidade, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz há 2000 anos. Ó Jesus, obrigado pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Nós carecemos da Tua graça. Precisamos de Ti, Senhor, para tomar as melhores decisões. Precisamos do Senhor para não agirmos pela nossa carne. Tira de nós todo medo, Senhor, toda vontade própria. Nós entregamos a Ti a nossa vida hoje e nós recebemos pela fé da unção que capacita a vencer todas as barreiras. Pai, o que tivermos que fazer, nós vamos fazer com a Tua ajuda, com a Tua força, Senhor. Se tivermos que renunciar a algo, vamos renunciar pela fé, crendo que o Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades e o Senhor fará muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai, hoje nós renunciamos pela fé a nossa vontade e tudo aquilo que nós tentamos carregar com as nossas mãos. Nós estamos entregando agora nas Tuas mãos e Te pedindo que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua somente. Em nome de Jesus, nós já entregamos e não vamos pegar de volta. E nós Te agradecemos por este momento tão especial de oração. Pai, e que nesse momento nós sejamos usados por Ti para compartilhar esta oração com todos os nossos amigos e familiares e que o Senhor possa tocar na vida de cada um hoje. Usa-nos, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento.
Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.